Em família estamos aqui para te adorar, para te louvar, entregar nosso coração em submissão ao teu querer. Queremos rever os valores que nos ensinou em tua palavra. Sabemos que só haverá paz e união se vivermos por ti. Temos limitações, muitas vezes erramos, precisamos de ti. Oh, Emanuel, Deus conosco, rogamos a ti. Vem nos unir, vem nos encher com teu amor. Vem nos restaurar, vem nos moldar, como o leiro faz com o barro em suas mãos. Deus conosco, oh, El Shalom, Deus da paz, El Elyon, Deus sem igual. Oh, Adonai, nosso Senhor. Oh, El Shaddai, Deus forte e poderoso, Jeová Rafa, o Deus que sara toda dor. Vem nos unir, vem nos encher com teu amor.
Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia, Rutinha. Bom dia, Liginha. Que bom lhe ouvir. Feliz sábado. Feliz sábado. Neste momento, então, gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas ao nosso mensageiro de hoje, enviado por Deus, Diego. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bem, Tudo. É estranho ver ninguém com câmera ligada, não é? é estranho. A gente não tem o feedback da reação das pessoas. Sim. Vamos tentar, quem puder ligar a câmera nesse momento. Sei que ainda é muito cedinho, mas vamos dar então esse feedback para o nosso irmão. Então, pode fazer uma oração e logo em seguida a mensagem que o Espírito Santo enviou através de você, tá bom? Bem, sim. Oremos, então. Pai Santo e amado, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos às 5 da manhã, Pai, para nos dedicar a aprender mais da Tua Palavra, para que a gente possa orar nesses momentos, buscar nossa consagração, Pai. Buscar esse derramamento do Espírito Santo sobre nós, Pai. Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. O Pentecostes, nos preparando aí para a chuva que vai vir. E nós queremos estar preparados, Pai. Creio que o intuito aqui desse grupo é justamente se preparar para isso. Então eu te peço, Pai, que abençoe com a sua presença aqui, por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue dele, Pai. Dirija as nossas mentes, coloque impressões nos nossos corações, Pai, a respeito da mensagem que o Senhor tem para nós hoje. E que também, Senhor, o Senhor possa diminuir o mensageiro, possa tirar as palavras ou opiniões próprias e que venha tudo do teu trono, Pai, o que for dito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Pode começar, tá bom? Tá bom. É a Cesiane que está falando? Não, é a Lívia. A Lívia. A Cési está em viagem hoje. Tá certo, então, Lívia. Obrigado. Então, vamos começar aqui. A Ruth me mandou o link recentemente. Eu cheguei a assistir um dia, só que durante a semana eu tenho um compromisso às 5 da manhã, esse horário, 5h15, mas eu consegui ouvir boa parte com o irmão Fernando Lux. Realmente uma bênção. E eu quero congratular todos os organizadores aí, as organizadoras, pelo que eu percebo, né? As organizadoras desse evento maravilhoso. Meu nome é Diego, eu sou aqui de Macapá, no Amapá. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer a Ruth, e pena que ela não está mais aqui, deixa saudade, mas a gente tem esse contato aí, de vez em quando. Eu estou aqui servindo como ancião de igreja, né? Numa pequena igreja aqui em Macapá, e realmente Deus tem muitos propósitos para a gente quando a gente se propõe a trabalhar para Ele, né? Eu vejo isso aqui, é mais eu aprendendo do que qualquer outra coisa. Então, nesse processo de santificação, eu vejo que é muito importante. Desde 2017 eu tinha sido ancião, depois eu fiz uma pausa
para poder me dedicar mais à família. E agora, em 2022, não teve jeito, ele chamou e a gente atendeu o chamado. Conheci a Cesiane também em 2016, lá na Serra do Cipó. Eu fui com a minha família e fomos fazer um curso de um mês lá de médico missionário, obra médico missionário, e foi realmente muito bom. Foi muito bom conhecer os irmãos ali, e a Cesiane também estava lá. Então, eu queria até mandar deixar esse abraço aqui para ela. Pensei que ela estaria hoje. E eu espero poder voltar outro dia lá na Serra do Cipó, que é um lugar muito bom, com pessoas muito queridas lá. Queridos, eu quero trazer para vocês uma questão hoje que vai concorrer para a nossa santificação, o nosso aperfeiçoamento de caráter, né? Essa é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é algo com o qual nós devemos nos preocupar e estar trabalhando constantemente, nos esforçando e cooperando com Deus a esse respeito. E é curioso uma estatística, vamos dizer assim, do Espírito de Profecia. Ele diz assim, ó: o governo do eu é o melhor governo do mundo. Compor o ornamento de um espírito manso e quieto, 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados. Olha só, por isso que eu chamo de estatística, né? 99% dos nossos problemas, eles poderiam ser evitados somente se a gente tivesse o ornamento de um espírito manso e quieto. Então, isso aí, ele deixa bem claro que a gente tem, né, quantos de nós aqui estão nessa luta pela santificação, e aí, de repente, chega num momento de prova, algo assim que vem repetidamente, você não está esperando por isso, e aí nessa prova você tem uma resposta que é indesejada, né? E tem a sabedoria popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. E isso eu acredito que vai desde dos altos níveis, por exemplo, entre nações, na origem de guerras, como está acontecendo essa guerra lá na Ucrânia agora, né? Então, alguém se dispõe a fazer aquilo, né? E alimenta aqueles sentimentos todos que levaram a tomar uma decisão pela guerra, e aí inicia. Então, isso também é para nossa vida pessoal, né? Eu creio muito no que o Gabriel Estevão fala, que tem espíritos que eles são especializados nesse tipo de trabalho, tanto de causar guerras, quanto causar desentendimentos no seio familiar também. Então, quando um não quer, dois não brigam, né? E quando, na verdade, você se dispõe a alimentar a sua mente com pensamentos que não são adequados, pensamentos até depravados, você não vai cometer o mal, você não vai fazer o mal a ninguém.
Quantas vezes a gente fica assim perplexo com a violência, com, com a forma como as pessoas estão tratando, né? Situações sérias, elas estão rindo de tudo nas redes sociais. Isso é bem preocupante. Por exemplo, teve um caso recente de um adultério, né? Envolvendo aí uma família e um morador de rua, que é incrível o tanto de piada que é feita a respeito disso. E aqui no Brasil, eu acho que isso se agrava, né? Deve ser uma característica do nosso país, né? Que isso daí virou, né? O adúltero virou uma estrela. Então, esse tipo de situação realmente deixa a gente, pelo menos eu fico olhando assim a normalidade com que isso é encarado hoje e fico assim, às vezes muitos irmãos nossos também aderindo a esse tipo de coisa e eu fico bem perplexo. Então, uma guerra, ela existe porque alguém se dispôs a fazer o mal e alimentou pensamentos e foi lá e fez. E aí eu queria falar um pouco dessa questão, desse problema que é causado basicamente pelo pecado, né? Então, esses 99% de problemas, ele é causado pelo pecado. E aí, é importante a gente diferenciar para que a gente possa ser mais exato nessa questão do pecado, né? Porque tem uma, uma, um conceito de pecado que é importante a gente diferenciar ele, porque isso pode afetar a forma como a gente encara isso e pode até afetar a nossa própria santificação, que eu creio que é o nosso objetivo comum aqui. Nós temos aqui na Igreja Católica, nós temos o batismo de bebês. Não sei quantos passaram pelo batismo de bebês aqui. E deixa eu ver aqui. Ó, vou fazer um ok aqui no chat. Mas eu passei por esse batismo de bebês. Daí eu fui pesquisar qual o motivo, né, pelo qual que os bebês são batizados na Igreja Católica. E aí tem um site do Vaticano que ele tem um compêndio do Catecismo Romano. E nesse site ele responde aqui que a Igreja batiza porque as crianças já nascem com o pecado original. E por nascerem com esse pecado original, elas têm necessidade de ser libertas do poder do maligno. E por causa desse batismo, a partir de então, aí é que elas são transferidas, aqui na palavra do site do Vaticano, para o reino da liberdade dos filhos de Deus. A partir desse batismo, né, que é um batismo onde o padre derrama água na cabeça do bebezinho, e daí, a partir daí, é o que eles chamam de sacramento, né? Então, seria por causa desse pecado original. Então, e o que seria pecado original na visão católica romana? Isso aí também tem na pergunta 76, né? O que é o pecado original? Ele responde que o pecado original, no qual todos os homens nascem, é o estado de privação da santidade e da justiça originais. É um pecado por nós contraído e não cometido.
é uma condição de nascimento e não um ato pessoal. Por causa da unidade de origem de todos os homens, ele transmite-se aos descendentes de Adão com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação. Então, eles defendem que existe esse pecado no qual não é cometido por nós. É um pecado que nós já contraímos, é como se fosse uma contaminação. E aí, claro, a nossa maior referência, né, são as Escrituras. E a gente precisa recorrer às Escrituras para saber o que seria um conceito correto de pecado. E aí, quem estiver com a Bíblia aí, eu peço que abra no livro de Tiago. Então, a pergunta nós somos, então, culpados desde quando nós nascemos? Nós nascemos com esse pecado original? Nós somos, assim, culpados por esses pecados e precisamos de realmente pedir perdão por esse pecado? Seria assim, irmão, mais assim do que uma maldição. Eles tratam mesmo como um pecado que precisa ser perdoado. Acho que a maldição, você sofre um efeito ali, mas você não seria culpado por aquele efeito que tem na sua família, que você carregou, vem carregando em razão da família. Mas é um pecado mesmo, eles classificam como pecado. E aqui em Tiago 1,14, a gente vai começar a responder isso aqui. Tiago, capítulo 1. Como diz o irmão Fernando, 1,14 de Tiago. Então, a pergunta é, vocês encontraram aí? Então, independente do que a gente faça, ou que a gente deixe de encontrar, amém? Independente do que a gente faça ou deixe de fazer, a gente reside essa culpa por esse pecado. Esse pecado ele é intrínseco realmente a nós. E aqui em Tiago 1,14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta atrai e seduz. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, a gente percebe aqui que o pecado tem um processo aqui, né? Vem a tentação primeiro, e após a tentação, após conceber a nossa cobiça diante da tentação, é que o pecado é consumado. E ele gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Certo? Então, antes do pecado existe a tentação. E se você sabe que tal procedimento, o comportamento, é contrário aos princípios revelados na palavra, e mesmo assim cede à tentação, e aí você comete um pecado. Claro que existe um sentido espiritual para a lei, e o pecado não é só um ato visível. Aquele que lê os corações, ele lê os pensamentos, ele lê os intuitos, ele lê os propósitos do nosso coração ao praticar determinado ato. O pastor Dennis Priebe, ele fala que o pecado, na sua raiz, é o amor próprio. Então, o pecado é o amor próprio. Esse amor próprio seria o egoísmo, o excesso de amor próprio.
Por isso que o oposto de amor seria o egoísmo. Então, por isso, desse modo, continua pastor Dani Espírito falando, o pecado é determinado mais pelo motivo do que pelos atos. Isso aqui, essa frase aqui eu achei interessante dele, porque eu creio que está de acordo com as escrituras, porque as escrituras falam que o tempo de ignorância não é considerado, certo? Quando a gente não sabe que aquilo é um pecado, então aquilo não é levado em conta. Então, de repente, você tem uma boa motivação e acaba fazendo algo que não seria agradável a Deus. Um exemplo disso é ali quando Daniel ele sai ali ileso da cova de leões, e aí o rei faz um decreto de adoração ao Deus de Israel, né? E a gente sabe que Deus ele não quer ser adorado por decreto, ele quer que nós adoremos ele espontaneamente. Por isso esse problema quando você mistura a religião com o Estado, com a política. Mas diz o Espírito de Profecia, né, que apesar desse ato, né, dessa mistura que esse rei fez ali, aquilo foi aceitável, porque ele estava inocente em relação a essa questão. E Deus aceitou aquele movimento dele ali, aquela ação dele. Então, você tem aí um exemplo de uma pessoa que fez algo que não seria aceitável, mas na ignorância dela, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, e aí foi aceitável a ele. Então, é algo assim que a gente tem que realmente se preocupar ao julgar alguém. Quando você perceber que você está, na verdade, julgando as motivações da pessoa, os intuitos da pessoa ao fazer determinada coisa, você pode perceber que você está entrando num terreno que não é seu. É um terreno de sondar corações que pertence somente a Deus. Então, o julgar seria isso. O julgar não é não, as coisas objetivas não são julgar. Quando você vê que alguém está defendendo uma ideia, né, que pelo seu entendimento é contrário ao evangelho, você não está julgando, você tá falando do evangelho, não da pessoa. Mas aí esse movimento que se faz de julgar a intenção da pessoa é que é o problema. Então, continuando no conceito de pecado do pastor Dennis Priebe, então, pecado é a opção de pôr o eu em primeiro lugar, em qualquer forma que isso possa ocorrer. Pecado é a escolha de separar-se de Deus pela colocação do eu no alto do pódio. É a escolha de abrigar o mal, abrigar o mal, é alimentar pensamentos. Você fica com pensamentos pecaminosos, né? Tanto que Jesus fala: ouviste que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, você abriga o mal. E aí tem um outro ditado popular que diz assim, né? A ocasião faz o ladrão. Então, você está alimentando tanto aquele pensamento que, quando houver uma ocasião, aquilo vai se concretizar, entendeu? Aquele pecado que você vem alimentando na mente, ele vai se concretizar. Então, tanto faz, nesse caso, ser culpado ou ser capaz, aquilo vai acontecer, só não faz por falta de ocasião. É a escolha de permanecer ignorante em relação à vontade de Deus. Isso daqui também é interessante. Tem gente que sabe de uma determinada
situação e prefere não ouvir mais sobre aquilo, porque não quer ouvir nada que vá contra o seu eu, as suas escolhas, né? E aí acaba ficando ignorante, permanece ignorante, escolhe ficar ignorante, né? Mas isso não exime ela da culpa, porque foi uma escolha dela ficar ignorante. Ela não era ignorante de fato, ela sabe que aquilo existe. É a escolha de ser indiferente às próprias capacidades e responsabilidades, né? Quantas pessoas têm dons, têm talentos que Deus deu para elas e elas não utilizam isso, não devolvem isso para Deus. Quantas poderiam estar abençoando outras pessoas em razão desses talentos e não fazem isso? E a questão da responsabilidade, né? Eu vejo isso muito em relação aos nossos papéis, principalmente de pai e mãe. Hoje as pessoas fogem desses papéis. Não só a mãe, mas o pai também. O pai não, não cumpre com seu papel de sacerdote do lar. Ele não se coloca como responsável da espiritualidade da família. E ele acaba não guiando a família no caminho que deveria guiar. E a mãe também, muitas vezes tomada pela nossa cultura, né? E na qual a mulher adentrou ao mercado de trabalho, e aí ela acaba lutando por posições no mercado de trabalho, e a criança fica sem aquela mãe, sem aquela professora que deveria ser a única professora até lá aos 8 ou 10 anos, né? Então, isso seria ser indiferente às nossas responsabilidades, né? Além, é claro, se você tem responsabilidades eclesiásticas e você está ali num cargo, ou na igreja, e você também não leva isso sem a seriedade devida, né? Você também é responsável, né? É importante o líder saber que aqueles pecados daquelas pessoas que poderiam ser advertidas por você, elas podem recair sobre você, se você for indiferente a isso. Então, por causa das tentações que nos assolam, a gente precisa ficar vigilante na luta contra nós mesmos. Você observa que é uma luta contra nós mesmos. A gente fica com essa luta interior, lá naquele clássico verso de Romanos 7, né? 19, porque faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, é uma contradição humana. Essa contradição, ela vem da nossa natureza, da natureza humana. Então, muitas vezes a gente quer fazer algo, só que a gente não consegue fazer. E aí ele clama no final: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta para essa pergunta é Jesus. E aí por isso a gente vai ver aqui um detalhe do ministério de Jesus. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma grande bênção. Isso daqui faz parte da mensagem do alto clamor. Eu creio nisso. É uma mensagem que vai acalentar os nossos corações. E Deus ama quando essa mensagem é pregada. Os anjos estão ao nosso redor quando a gente está pregando, a gente está ouvindo essa mensagem, a gente está colocando a nossa mente nisso. Essa mensagem faz parte da mensagem do terceiro anjo, e que vai causar
esse avivamento na igreja, o reavivamento na nossa igreja. Então, nessa contradição humana, que na verdade seria a nossa natureza e não um pecado que a gente traz original, pela qual a gente possa pedir perdão, porque quando a gente é tentado sobre algo, a gente não está pecando, né? Jesus em tudo foi tentado, mas ele nunca pecou. Então, a tentação em si, ela não é pecado. Então, a gente precisa olhar para Jesus, já que ele venceu. E a gente, em muitos aspectos, a gente tem falhado. E temos falhado muito. O fato da gente ver as nossas igrejas em estado de Laodiceia, em mornidão, ela atesta sobre isso. Então, essa mensagem ela vai encorajar aquelas pessoas que estão, de repente, até lutando contra algum pecado acariciado, mas, principalmente, aquelas pessoas que estão em busca de santificação, aquelas pessoas que estão em busca de aperfeiçoar o seu caráter, de colaborar com Deus a respeito disso. E olhando para o exemplo de Jesus Cristo, a gente encontra forças. Lá em 1 João 4:2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo encarnou realmente, né? Ele era palpável, podia pegar nele, entendeu? Ele não era um espírito como alguns defendiam. Então, ele encarnou. Essa é a primeira coisa. Para complementar, lá em Filipenses 2:7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Então, ele veio em carne, ele encarnou e veio em semelhança de mim, em semelhança de você. Então, ele veio com essa semelhança. Mas como seria essa semelhança? Romanos 8:3 responde: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, olha só a semelhança, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, ele vem com essa semelhança de carne do pecado. Esse termo carne, ele é traduzido nessas versões de linguagem mais atualizada como natureza. Natureza é caída ou natureza pecaminosa, que seria o estado em que ficou a humanidade após o pecado do primeiro casal, após o pecado de Adão. Qual que é a diferença, né? O Espírito de Profecia diz que as nossas faculdades inferiores, elas passaram a governar sobre as faculdades superiores. E aí, então, nós somos mais inclinados. Nós somos inclinados a cometer pecado. Esse é o nosso natural. Essa é a nossa natureza. Eu costumo comparar assim com um carro que está desalinhado. Você está dirigindo ele aqui, se você não fizer uma força aqui, se você soltar, ele vai tender para ir para um lado, ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito. Então, essa é a nossa natureza. Então, em Romanos diz que Jesus veio em semelhança de carne do pecado. Eu não quero entrar em questões teológicas aqui, por isso que eu trouxe só a Bíblia. Eu não sou teólogo, mas eu quero focar na bênção que é essa mensagem para a gente.
Deixa eu pegar outros versos aqui para vocês. Olha só, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, foi manifestado em carne. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou da nossa carne e sangue. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, porque ele sofreu e por isso ele pode nos socorrer. Eu costumo dizer que a encarnação de Jesus foi, sobretudo, um show de empatia. Ele veio aqui realmente para sofrer as nossas dores. Talvez um anjo não consiga entender, ele não consiga compreender a mente humana. Lá no livro Caminho a Cristo, diz que os anjos não conseguem entender como é que pessoas tão necessitadas de comunhão com o Pai, tão necessitadas de oração para resistir à tentação, podem ficar sem orar. Eles não entendem, porque eles mantêm uma comunhão constante com o Senhor. E eles olham para a humanidade caída, a humanidade com risco constante de não ser contemplado com a vida eterna, e eles se perguntam por isso, não conseguem compreender isso. Então, Jesus veio dar um show de empatia, ele veio viver as nossas tentações, e o maravilhoso é que ele venceu em cada ponto. E aí, eu venho trazer uma outra citação aqui, que está eu acho que é Special Testimonies, está em inglês, que vai complementar esse nosso entendimento aqui, e aí a gente vai entender o porquê de essa bênção ser tão grande para nós. Diz assim, ó, se ele não tivesse sido totalmente humano, Cristo não poderia ter sido o nosso substituto, certo? Jesus, ele, portanto, não foi uma fraude de humanidade, né? Diz que ele foi totalmente humano, e por isso, e foi o fato de ele ter sido totalmente humano que o habilitou para ser o nosso substituto. Então, ele realmente foi humano, ele não estava encenando ser humano. E eu dou como exemplo um, um quadro de programa de televisão na qual o patrão ele se passava por empregado. Isso aí passou, salvo engano, no Fantástico, eu assisti pelo YouTube. E aí ele se passava por empregado e ele convivia ali entre os empregados dele, entre os funcionários. E aí ele encontrava muitas pessoas honestas e também encontrava pessoas
preguiçosas, desonestas, né? Então, ele estava ali, na verdade, disfarçado de empregado. E a condição dele não, ela não estava assim, na qual, de uma forma da qual ele não poderia sair. A qualquer momento, se ele visse alguém, por exemplo, furtando ou, ou enganando ali, ele poderia se vestir novamente de patrão, de dono da empresa e poderia despedir aquela pessoa, entendeu? Mas com Jesus não foi assim. Ele se vestiu da humanidade e essas vestiduras ele não podia tirar, não podia tirar. Continuando o texto aqui, ele não poderia ter trabalhado na humanidade aquela perfeição de caráter que é o privilégio de todos alcançarem. Então, quando Jesus vem dar esse show de empatia, ele vem, enquanto ser humano, ele vence. E aí, quando ele vence, ele eleva a humanidade. A humanidade nasceu, foi criada à imagem e semelhança de Deus. E aí a humanidade cai. E aí, quando Jesus vem, ele eleva a humanidade. Ele começa a elevar a humanidade para que a humanidade alcance essa perfeição de caráter, para que retorne essa semelhança que foi imagem e semelhança do Criador. E por causa disso ele acaba abrindo um caminho para a gente. É como aquele pioneiro que entra no meio da mata e aí ele abre esse caminho para que outros possam andar. Ele faz lá uma trilha para que outros possam caminhar por essa trilha. Então foi isso que ele fez em relação à perfeição de caráter. Amém. Amém. Ele era a luz e a vida do mundo. Jesus era a luz e a vida do mundo. Ele veio a essa terra para trabalhar em favor dos homens, para que eles não estivessem mais sob o controle de agências satânicas, certo? É sabido que quando Adão caiu, ele entregou o controle da terra para o inimigo. E aí Jesus, quando ele vem e ele vence, e ele não aceita o controle do inimigo, vencendo em todos os pontos. Ele toma para si de volta esse controle, esse poder. Amém. E cabe a nós nos submetermos a isso. Nós que buscamos, que almejamos tanto estar com Jesus na eternidade, cabe a nós aceitar essa liderança de Jesus. Mas enquanto carregava a natureza humana, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque se ele abriu o caminho, se ele abriu o caminho para a nossa perfeição de caráter, se ele, nesse ministério de ser nosso exemplo, ele faz coisas que nós poderíamos fazer, aqui está a resposta, aqui está então a resposta de como ele fazia, do que ele fazia, né? Mas enquanto carregava a natureza humana, ele dependia do onipotente para a sua vida. Isso aqui deixa claro que ele era humano mesmo. Ele diz assim, que ele não faz as coisas dele mesmo, que ele precisa do Pai. Eu de mim nada faço. Então, ele carregava essa natureza humana e aí ele dependia da onipotência do Pai. Ele precisava, para
para fazer tudo o que ele fez, ele precisava recorrer novamente à divindade. E essa divindade, ele tinha uma necessidade dela. No livro Caminho a Cristo diz que ele, quando ele se viu na humanidade, ele se tornou um suplicante. Ele se tornou totalmente dependente de Deus, porque ele tinha uma missão grandiosa para cumprir aqui. Então, ele dependia do Onipotente para a sua vida, enquanto ele carregava a natureza humana. Esse trecho final aqui, irmãos, é muito interessante. Eu gostaria que os irmãos... Uau, peraí, deixa eu ver. Ah, tem irmão aqui também, mas tem mais irmãs. Que as irmãs e os irmãos, eu acho que um irmão, fora eu, prestassem muita atenção para esse trecho. Esse trecho que realmente ele me deixa arrepiado. Em sua humanidade, ele se apegou à divindade de Deus. E isso todos os membros da família humana têm o privilégio de fazer. Que maravilha. Ele, enquanto humano, aquele ser humano encarnado, que veio em carne, em semelhança da carne de pecado, que sofreu as nossas dores, foi manifesto em carne, teve participação comum na carne e sangue. Ele se apegava à divindade de Deus, e isso todos os membros da família humana, você, eu, todos nós podemos fazer. Nós temos o privilégio de fazer isso, de se apegar à divindade de Deus sendo humanos. Cristo, preste atenção nisso, Cristo não fez nada que a natureza humana não possa fazer se participar da natureza divina. Amém? Queria estar numa congregação para ouvir amém de todo mundo agora. Amém. Amém. Queridos, Amém. 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 Obrigado pelo feedback. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Queridos, Cristo não fez nada que a natureza humana não possa fazer se participar da natureza divina. Isso é maravilhoso. Isso enche o meu coração de esperança, gente. Enche o meu coração de esperança. Vamos lá. Ninguém aqui é perfeito, ninguém alcançou a perfeição. Eu tenho certeza que cada um reconhece isso em si. De repente você pode reagir, às vezes, com seu marido, e isso nos dá força, verdade. Isso nos dá força, esperança, isso nos faz sentir capaz, e capaz não pela nossa própria força, mas porque a gente pode descobrir que a gente pode fazer como Jesus e depender totalmente da natureza divina. Queridos, a nossa natureza é uma natureza humana, uma natureza caída. E a natureza divina vem sobre nós, com o Espírito Santo. E ele equilibra, ele equaliza isso, ele calibra isso. E aí a gente pode ser capaz. Então, de repente você, na sua vida conjugal, você manifesta algumas reações, alguns comportamentos, os quais depois você fica triste consigo mesmo. Você se sente decepcionada. Poxa, eu oro tanto, eu vou lá no Pentecoste através de nós, mas eu ainda tenho certos comportamentos que me incomodam. E eu tento e eu não consigo vencer isso.
né? Quando eu estou no trânsito e alguém buzina, eu já fico chateado e tem pessoas que até xingam e eu não sei lidar com conflitos, vem uma ira em mim, eu não, no processo de santificação, poxa, esse negócio de ter essa alimentação vegetariana estrita, de deixar aquilo que faz mal, deixar tirar o chocolate, deixar a carne, o frango, tudo isso eu não consigo, não é para mim. Talvez seja para a Ruth, aí que ela consegue a rotinha, mas para mim não. Talvez seja para o outro irmão ali que ele consegue. Ele tem alguma coisa especial porque ele consegue, ele é muito disciplinado. Mas para mim não consigo, eu já tentei fazer isso e não consigo. Eu já tentei, realmente me consagrar, viver uma vida de oração, mas eu não consigo. E aí, quando a gente vê que Cristo conseguiu, somente quando ele se apegou à divindade de Deus, e ele venceu toda a tentação, e ainda fez coisas maravilhosas, ele fez sinais, ele fez milagres. Queridos, isso tudo está à nossa disposição, está tudo à nossa disposição. E quando a gente reconhece isso, que a gente precisa do poder divino, tal como Cristo, semelhante a nós, precisou, isso realmente nos dá força. E aí, claro, você pode perguntar, tudo bem, mas como será que ele fazia isso? O que que ele tinha que ele fazia? Como é que ele se apegava? Como é que ele se apropriava da natureza divina em sua humanidade para poder chegar ao ponto em que ele chegou, para que ele tivesse o êxito no ministério dele, que foi aprovado. Ele subiu ao Pai, e o Pai aprovou, e assim nós conseguimos a nossa redenção. E assim também nós conseguimos, nós estamos vendo aqui, a nossa santificação. Isso nos põe em harmonia com a lei de Deus. Quando nós estamos participantes da natureza divina, nós ficamos em harmonia. É o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, quais eram as armas que ele utilizava nisso, né? Então, a primeira delas, ó, oração, nessa comunhão direta. O mestre, ele recorria ao Pai diariamente para receber as missões que ele tinha para o dia, para se fortalecer. Ele passava madrugadas orando e era o campeão da oração. As pessoas não conseguiam acompanhar Jesus na oração. Daqui a pouco estavam sonolentos, não vigiavam. E Jesus orando, ele sentiu uma necessidade no corpo deles sobre isso. Ele usou muito essa arma. E nessa arma, a gente está dando um passo aqui, né? Quando a gente se reúne para orar, a gente se reúne aqui para não só ouvir uma mensagem aqui nesse momento, mas também para orar. Nesse sentido, eu achei bem interessante um modelo de oração proposto pela Conferência Geral, os 10 dias de oração que originou lá, né? Dividido em 4 partes. Em 4 partes, né? Primeiro, você faz uma oração de adoração, isso baseado no contexto do santuário. Então, você chega dando graças, adorando a Deus,
adorando pelo que ele é, dando ação de graças pelas bênçãos que você tem recebido dele, né? Depois você faz a oração de confissão. Da nossa experiência aqui, na nossa igreja, a gente tem posto isso em prática e tem sido uma bênção. A gente começa com adoração, né? Cânticos, salmos, nós salmodiamos, abrimos a Bíblia e adoramos por meio de salmos, ou orações pela palavra, dando graças também. Nós fazemos isso. Depois disso, uma mensagem breve, uma mensagem mais breve mesmo, de 15, estourando assim 20 minutos. E aí nós vamos para a segunda fase da oração, que são as confissões. Então a gente tem ali um momento privado de confissão, cada um confessando ao Senhor, né? Pode haver uma oportunidade de nós confessarmos alguma falta pública, e você pode confessar ali, mas geralmente nós fazemos essa confissão realmente em particular, nós e Deus. E aí nós entregamos então as petições, é o terceiro momento da oração, as petições. E ali, em vez da gente fazer como tradicionalmente se faz, em que cada um apresenta os seus pedidos de oração, fala do problema que está passando, aí todo mundo ouve, e depois que vão orar, fazer uma oração, muitas vezes acaba sendo até genérica, né, por todos os pedidos. Mas devido ao tempo, né, a gente já vai conversando direto com Deus. Então a gente vai entregando as nossas petições e quem está ali ao redor vai concordando, né? Porque onde há concordância, então Deus atende aquela oração. Onde há dois ou mais, Deus se faz presente. Então é importante, enquanto um está orando, o outro concordar com améns, com glórias, aleluias. Isso é muito importante. E aí, encerrando, né? Ser o último momento de oração, encerrando com a gratidão, porque se nós fazemos oração em nome de Jesus e segundo a vontade dele, Deus está ouvindo e vai atender. E vai atender da melhor forma possível para nós. Sei, eles sacaram de passar aqui, oração 6 horas. Deixa eles. Olha só, e também uma outra arma, né? A confiança em Deus. A confiança em Deus. A confiança em Deus é você ficar dependente dele. Você você não tem ansiedade pelo que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no futuro. Você crer que a palavra dele vai se cumprir. Então, confiante, dependente. Ele vai cumprir, ele vai cumprir o que ele falou. Então, isso aí tem que trazer paz para o nosso coração. Amém. Ele tem inúmeras promessas na palavra dele. E essas promessas todas vão se cumprir. A palavra dele vai se cumprir toda. Naquela situação que você está precisando, na sua vida, no teu processo de santificação, ele vai te ajudar. Ele vai terminar a obra em você. E ele vai também te ajudar nas tuas situações, nas tuas lutas, nas provações. Um momento difícil que você passa, ele não vai durar para sempre. Esse momento difícil vai ser para a honra e glória de Deus. E você recorrendo a esse mesmo poder que Jesus recorria, você vai vencer, você vai passar isso. E você vai sair maior do que você entrou. E uma outra arma que ele utilizava, estudo da palavra. Então a gente precisa estudar, é a espada. A gente precisa encontrar as promessas ali para a gente. A gente precisa clamar
por essas promessas. A gente precisa descobrir a vontade de Deus para a gente. E claro, depois que você lê, você precisa, e é a última arma dele, estar submisso a essa verdade que foi revelada para você, a verdade inspirada que foi revelada para você. Ele era totalmente submisso. Sabe qual é o nosso problema? A vida toda, a gente estudou para um formato de educação em que a gente estuda teorias que a maioria não são aplicáveis na nossa vida e a gente estuda aquilo para passar numa prova. A gente sabe que o formato de educação, da verdadeira educação, é totalmente diferente. Mas por a gente estar acostumado a estudar e ficar de uma maneira somente guardada intelectualmente, a gente acaba transmitindo isso para as Escrituras Sagradas. Muitos conhecem da Bíblia, muitos conhecem assim do espírito de profecia, citações, sabem, de cabeça, mas não colocam em prática. E aí eu digo uma coisa, quando Jesus volta, na segunda vinda de Cristo, Cristo não vai olhar para o teu conhecimento intelectual acumulado. Ele não vai passar um teste para você marcar a teologia correta. Ele vai olhar nas tuas obras. Ele vai ver se essas obras elas vão estar condizentes com a teologia, com os princípios bíblicos que você conhece. Ele olha para as nossas obras. Então, queridos, a palavra, aliás, a maravilhosa graça de Jesus, ela envolve desde lá do início da nossa caminhada cristã, na qual nós acreditamos que Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Para a honra e glória do Senhor, isso aconteceu comigo há 10 anos atrás. Em 2022, dezembro agora faz 10 anos. Então, todos tivemos o início da caminhada cristã. E essa graça dele, ela nos acompanha durante toda a nossa caminhada cristã. E Jesus é o exemplo disso para a gente, porque ele veio como um ser humano, dando esse show de empatia e elevou a qualidade moral da humanidade. Ele elevou a sua capacidade moral. Ele quer te trazer a semelhança dele, a essa perfeição de caráter. É isso que ele almeja. Ele aguarda que a imagem dele se forme em nós, para nos resgatar do mundo. E a mensagem que ele quer deixar para você hoje é que você tem um ajudador nele, que você não está sozinho na sua luta. Às vezes você fica desanimado nessa caminhada. Às vezes você fica até desesperançado. Você fica se sentindo fraco. Mas é quando você olha para Cristo e vê esse ministério dele e esse mistério da encarnação e como que ele fazia para obter as coisas que ele obteve, as vitórias que ele obteve, as maravilhas que ele fez. Você sente, eu posso. Mas não o eu posso do sentido de eu posso, no sentido de eu posso
buscar essa comunhão, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, eu vou poder passar por isso. E aí ele vai terminar a obra que ele precisa terminar em mim. Ele vai, ele vai terminar a obra que ele precisa terminar em nós. E aí nós vamos poder ser abençoados, fazer parte desse Pentecostes, desse derramamento final do Espírito Santo e terminar a obra dele. Que Deus seja louvado e abençoe cada um de nós, cada um de vocês nessa caminhada. Amém. Amém. Diego, você nos ouve? Escuto, sim. Então, agora nós passamos para os momentos das orações. Nós teremos 3 orações, né? Um vai ser o Diego, uma, e aí algum voluntário que desejar fazer outra oração, e a terceira nós faremos cantada. Amém. Então, quem desejar fazer uma oração agora, pode erguer sua mão, ou já fica preparado. Irmão Mário, muito obrigado, irmão Mário. Então, nós vamos passar agora para o início das orações. O Diego começa, em seguida o irmão Mário, e a terceira será cantada. Tá, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, é porque a minha imagem ficou congelada aqui na tela. Então, oremos. Para nós está normal. Tá normal? Certo. Paizinho amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela encarnação de Cristo. Obrigado por esse mistério. E obrigado pelo dom que o Senhor nos deu por meio de Cristo. Tem um aspecto maravilhoso disso, nós acabamos de ver agora. Jesus Cristo, como ser humano, a gente pode ver na Bíblia, no Espírito de Profecia aqui, em semelhança de carne de pecado. O Espírito de Profecia fala totalmente humano, Pai. E dá uma esperança tão grande para a gente, nos dá essa força tão grande, Senhor. Essa força que diz, essa esperança que diz que Cristo não fez nada que a natureza humana não possa fazer quando ela participa da natureza divina, Pai. Ô, meu Pai, então, o objetivo da minha vida agora, Pai, é participar da Tua natureza, assim como Cristo almejava diariamente, Ele suplicava por isso. Ô, meu Pai, por que Cristo responde ali aos discípulos, quando os discípulos perguntaram sobre como orar, né, observando aquela comunhão que Cristo tinha e admirando aquilo, então eles perguntam, ele nos ensina a orar, e Cristo fala que o melhor presente, entre tantas coisas, ele fala, o melhor presente é o Espírito Santo. Disso eu só posso concluir, Pai, que ele suplicava por esse Espírito diariamente. Então eu quero te pedir, meu Pai, me abençoa, nos abençoa, abençoa cada homem, cada mulher nessa tenda de congregação, de consagração. Abençoa com teu Espírito Santo. Se Jesus venceu na natureza humana,
ele venceu em todos os pontos ao se apropriar da tua natureza, Pai. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu preciso, por meio de Cristo, do Teu Espírito Santo, Pai. Ó, meu Pai, que Ele venha equilibrar, que Ele venha calibrar a minha natureza e de todos que estão aqui nesta sala. Que Ele venha, Pai, abafar aqueles comportamentos e aqueles pensamentos, Pai, contra os quais nós estamos lutando. E nós temos perdido muitas batalhas, Pai. Essa é a verdade. Então nós colocamos diante de Ti, meu Deus, essa petição. Nos prepara, Pai, nos prepara para a grande obra. Nos prepara, Pai, para o alto clamor. Nós cremos que Jesus está voltando. E nós, desesperadamente, Pai, nós pedimos a Tua bênção. Nós queremos insistir quanto a essa bênção. Nós queremos Te deixar ir só depois que nos abençoar, Pai. Porque nós precisamos. Nos faz enxergar a nossa necessidade, a nossa miserável necessidade, a situação de risco espiritual na qual nós nos encontramos, Pai. Para que a gente, tal como Cristo Jesus, nos tornemos suplicantes. Suplicantes, dependentes inteiramente de Ti, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Teu poder sobre nós, Pai. Eu te peço essas bênçãos, meu Deus. E também te agradeço, Pai, porque elas são feitas segundo a Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor está fazendo a obra e o Senhor vai concluir essa obra em nós, Pai. A Tua palavra diz que sem a santificação nós não veremos o Senhor. Então é a Tua vontade, Pai. E nós pedimos também em nome de Cristo, em nome do nosso Cristo Jesus, que venceu tudo. E Ele é capaz, Ele conhece as nossas dores. E por isso Ele é capaz de interceder por nós. Nós pedimos em nome dEle e segundo a Tua palavra, por isso eu te agradeço. Porque o Senhor ouve essas petições e o Senhor também atenderá a essas petições, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, venho na Tua presença, junto com os meus irmãos, ó Pai e irmãs, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem dado a oportunidade de nós ouvirmos os Teus ensinamentos, as Tuas verdades que nos alimenta, que nos fortalece, que nos liberta, Senhor. Em nome de Cristo, eu peço ao Senhor que abençoe o irmão Diego, abençoe seu ministério, sua vida, sua família, para que ele possa continuar sendo esse conduto, esse instrumento, Senhor, nas tuas mãos, de trazer as tuas verdades, a tua palavra ao teu povo, Senhor. Rogo ao Senhor por cada irmão aqui, cada família representada, que o Senhor possa, nesse santo sábado maravilhoso, nos abençoar com a tua presença em nossos lares, em nossas famílias, conduzindo os nossos pés à tua casa, Senhor, para que possamos te adorar, te louvar, continuar te adorando neste dia tão especial
que temos a oportunidade de passar um dia inteiro na tua presença. Vem ser conosco, por favor, Pai. Imploro ao Senhor neste momento por todos os pedidos que aqui foram colocados na sala e os que estão nos corações, Senhor. O Senhor possa, com teu amor, com a tua compaixão e com a tua misericórdia, responder a todos segundo a tua boa vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Abençoe esta sala de consagração, todos os outros participantes, Senhor, aqueles que não puderam estar hoje, mas sei que o Senhor está cuidando de cada um deles. Nos toma, Senhor, nas tuas mãos. Nos abençoe, ó Pai, com a tua graça. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nossas faltas que ainda muitas vezes caímos. Por misericórdia. Concede-nos, ó Pai, a graça do batismo do teu Espírito Santo. Nos batiza com teu Espírito Santo, porque é somente por meio do teu Espírito que nós poderemos unir a nossa mente, a tua mente divina, Senhor. E assim, guiados pelo teu Espírito Santo, vamos viver nesta terra como homens e mulheres honestas, justas, íntegras, retas, que se desviam do mal. Senhor, abençoe-nos segundo a tua graça. Eu te imploro, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Deus seja louvado. Nós agradecemos muito a Deus pela mensagem que Ele nos trouxe essa manhã e agradecemos também ao nosso querido irmão Diego, que se dispôs a ser um instrumento nas mãos de Deus essa manhã para nós. E nesse momento nós vamos passar para as considerações. E eu gostaria de perguntar se a Dani poderia nos ajudar a conduzir esse momento. Ou, se a Dani não puder, se o irmão Mário puder nos ajudar a conduzir esse momento, porque eu vou precisar me ausentar, porque eu vou fazer um trabalho missionário com uns amigos aqui, numa cidade vizinha, e a gente vai ter que sair agora. Então, se o irmão Mário puder continuar aí conduzindo essa segunda parte, nós agradecemos. Você pode, irmão Mário? Amém, irmã. Posso sim. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada. E eu me despeço aqui de vocês, mas o Espírito Santo continua. Até mais. Até mais, Ruth. Muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Então, neste momento, nós iniciaremos as considerações. Fale aquilo que o Espírito de Deus tocou ao seu coração e deixe Deus usar a cada um. Amém? Quem gostaria de iniciar, então, as considerações? Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado a todos. Vamos participar, irmãs. Quem gostaria aí, levante sua mão. Neste momento nós temos a oportunidade, de conversarmos sobre a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou a nós, tocou o nosso coração. Enquanto alguém se prontifica, eu estava aqui tentando encontrar, não consegui
uma citação do Espírito de Profecia que fala que Jesus ele veio como ossos, os nossos ossos e carne da nossa carne. É algo maravilhoso que nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé, sabendo que ele veio, O irmão fala mais alto. sabendo que ele veio como nós. Mulher engraçada. Eu acho que ela deve ter falado que tá baixo, né? Ela só fala isso. Os irmãos estão me ouvindo? Irmãos? Abaixa ainda, irmão. Melhorou agora? Oi, irmãos, estão me ouvindo? Irmãs? Abaixa ainda, irmão. Nossa, eu já botei o último volume aqui, não estou conseguindo, então. Se tiver alguém que possa continuar, então, a conduzir a sala, eu agradeço. Nesse momento, conseguem me ouvir bem? Melhorou. Pronto, irmãs. Como eu estava falando, essa mensagem, ela é maravilhosa porque ela nos dá a certeza de que Cristo, ele veio como nós, né? Viveu como homem de dores, segundo a sua palavra, e sempre esteve buscando do Pai o poder para seguir na caminhada, né? Seguir o propósito que ele tinha. Isso deve arder em nosso coração, esse mesmo desejo de nós estarmos na dependência de Deus, do Pai, e tudo que formos fazer, nós lembrarmos de orar e de clamar ao Senhor pelo seu Espírito, pelo seu poder, para que a gente possa seguir em frente. O Senhor nos fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, por mais que nós passemos, né, por lutas, por aflições nesta vida, enquanto nós estivermos aqui, porque a palavra de Deus nos fala que todos que forem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E essas perseguições não devem nos desanimar e nem nos levar a desistir, porque nós temos um exemplo, né, do nosso Salvador que, como homem, venceu todas as provas, todas as tentações aos quais ele enfrentou. E aqui nós também podemos vencer para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado, Diego, por essa mensagem tão sublime. E nesse momento eu dou oportunidade para as demais irmãs poderem participar. Alguma consideração? Pode abrir o seu microfone e falar, irmão. Não tendo ninguém, então a gente vamos orar, então, né? Fazer a oração final. Irmão Diego, o irmão gostaria de falar mais alguma coisa? Não estou lhe ouvindo. Tá ouvindo agora, irmão? Não está funcionando. Agora sim, agora estou. Agora sim, né? Certo. Então, essa mensagem realmente ela é uma bênção muito grande. Isso
Isso, toda vez que eu passo ela me enche de esperança enquanto eu falo, né? É uma coisa incrível. E eu confesso a vocês, irmão e Mário, e demais irmãos, eu vi que a Urânia também está aí. Um abraço, irmã. Eu creio que o Senhor está nessa obra, nessa mensagem. Ela é bíblica e ela é inspirada, é do Espírito de Profecia. E o Senhor está nessa obra, nessa mensagem, e que essa mensagem ela faz parte do conjunto de mensagens que vai reavivar a nossa igreja. Ela faz parte da mensagem da justiça, justificação pela fé, da justiça pela fé. E é um papel nosso realmente buscar esse reavivamento. Essa sala aqui tem como intuito isso, né? Buscar isso. Verdade. E é fantástico quando os irmãos se reúnem para orar, para fazer petições espirituais, por suas necessidades espirituais. E também, claro, todas as necessidades que tiverem. Mas, especialmente, pedir pelo poder do Espírito Santo é algo que nós necessitamos realmente pedir conforme a instrução do Mestre, né? Pedir diariamente. Amém. 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 Deus seja louvado. E que esse seja, né, o intuito do nosso coração, sempre estar clamando, sempre estar pedindo o Espírito Santo, porque realmente nós temos essa promessa. E eu sei que muitos aqui, muitas das irmãs, outras vezes que já entrei, passam por lutas e aflições. E mais uma vez eu reforço, né? Cristo, ele é o nosso exemplo e a gente deve confiar e clamar a ele para que o nosso caráter seja transformado e venha esse reavivamento, né, em nossas vidas. Não vamos, que a gente não venha esperar ver nas pessoas o reavivamento, mas que a gente busque. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém mais gostaria de participar da sua fala? Então, quem gostaria de fazer, então, a oração final? Alguma voluntária? Eu posso orar, irmão. Amém. Então vamos orar? Vamos nos ajoelhar, então, e vamos orar ao Senhor. Vamos sim. Nosso maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dar o privilégio de compartilhar, ó Pai, entre irmãos, o pão que o Senhor trouxe para nós, ó Pai, que nos abastece todos os dias. Nós estamos aqui, Senhor, em espírito de oração e, como disse o irmão no início da mensagem, buscando, Senhor, sim, a mansidão, a humildade, buscando a santificação. E nós temos muitas palavras, Senhor, muitas, na verdade, advertências, muitas maneiras e sugestões, ó Pai, vindas do Senhor, muito apoio. Nós temos tudo, Senhor, para prosseguirmos, apesar do caminho ser estreito. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por isso, porque o Senhor sempre tem a providência correta, sempre tem a palavra correta. O Senhor está conosco o tempo todo, nos detalhes de nossa vida. Eu tenho certeza que essa mensagem, assim como falou comigo, falou com cada um aqui dessa sala, Senhor, e que a gente possa sair com essa certeza e também com essa esperança no dia de hoje. Para os afazeres desse dia, que é o sábado, que a gente aprenda a descansar conforme o Senhor deseja, e que o nosso dia seja um dia de reflexão sobre o tema de hoje, um dia também de paz, um dia de descanso no Senhor, ó Pai. Muito obrigado pelo sábado. Obrigado por esse grupo, obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos todos os dias, Senhor, de escolher a servir a Ti
e a estar contigo até a eternidade. É no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de conhecer os irmãos. Eu tenho o link aqui, eu vou entrar algumas vezes quando o meu tempo estiver ajustado, né? Que eu tenho um compromisso às 5 da manhã. Mas eu gostei muito de estar com vocês, tá? Deus abençoe a todos. Vamos junto para o céu. Amém. Irmão, qual era o Amém. hino Deus final? abençoe, irmão Diego. Abençoe a todos Amém. na sala. Obrigado. Amém. Irmão Diego, qual era o Obrigado, hino irmão. final? Irmão Diego. Irmão Diego, Oi. qual era o hino O hi- final? o hino pode ser o hino 208, do Inário mesmo. Ok, só um momentinho. Amém. Um feliz sábado a todos. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um, em especial a família do irmão Diego. Não sei por quem estava proposto a oração, né? Passarmos o dia orando. Então, eu faço a proposta de nós orarmos, então, pelo Diego e pela sua família. Amém. Certo? Amém, agradeço. Vamos passar o dia em oração, então, pelo Senhor e pela sua família. Amém, agradeço muito, Amém. irmãos. Agradeço Amém. muito. Sua Amém. gratidão. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Amém. Feliz sábado. Tchau, tchau. Tchau.